Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns, aniversariante da semana, que Deus continue abençoando vocês. Nunca se esquecer que a vida nós temos problemas, mas Deus é maior do que os problemas e tudo que pedimos em oração nós recebemos. No final estaremos orando por você. Amém? Amém. Hoje falaremos sobre o rei Zimri, rei do norte, o rei de Israel, né? Que viu o rei do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte. Uma vez está falando rei de um lado, do outro, hoje é rei de Israel. Lê o versículo para nós. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, honre o comandante do exército, rei sobre Israel. Então honre e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real, incendiou o palácio em torno de si e morreu. 1 Reis 16, 15, 1. É a referência aqui. 15 a 18. 15 a 18. A pessoa que consegue seus objetivos de uma maneira totalmente sem ética. Para esse tipo de pessoa, o que importa é o resultado. Os meios não importam. Como eu conseguir não interessa, o importante é o resultado. É uma pessoa fria, calculista e cruel. Nunca confia em Deus. Deus não existe para ela, para esse tipo de pessoa. Só confia na sua esperteza e covardia. São espertos, são covardes. O rei Zimri, do qual iremos falar hoje, foi esse tipo de pessoa, sem ética. Perguntamos, a pessoa que age com esperteza e covardia, quando passa por uma grande e terrível dificuldade, como ela reage? Qual a sua ação diante de uma dificuldade? Pessoas que é cruel, que é esperto. Nós vamos responder isso com o texto, com aquilo que aconteceu com a vida de Zimri. A Bíblia não tem um relato muito grande sobre a vida dele, que foi um período só de 7 dias do seu reinado, mas a gente vai fazer uma retrospectiva da vida dele. O nosso tema é: quem age com esperteza e covardia, age contra si mesmo. Vamos falar junto? Quem age com esperteza e covardia, age contra si mesmo. Então, nós vamos ver isso hoje. Vamos ver o contexto histórico. Esse episódio que iremos narrar é sobre o rei Zimri, rei de Israel, rei do norte, Israel. Quando ele começou a reinar, o rei Asa já estava reinando 27 anos no reino de Judá, lá no reino do sul. Então são 2 reis ao mesmo tempo dentro da nação de Israel. Então rei Asa já está há 27 reinando no sul, em Judá. E Zimri, no reino do norte, começou a reinar quando já tinha 27 anos. O rei Asa reinou 41 anos, que foi um homem temente a Deus, deu uma vacilada no final da vida, mas foi temente a Deus. Em Zimri, reinou quantos dias? 7 dias. 7 dias, 7 é um número fácil de gravar, né? 7 dias, olha. Vamos falar algumas características dele. Por exemplo, calculista e covarde. Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Tirza é a capital. Elá estava em Tirza, na capital, embriagando na casa de Arsa, um encarregado do palácio em Tirza. Zimri entrou na casa e o matou, e foi seu sucessor. Assim que Zimri começou a reinar, matou toda a família de Baasa. Matou todos do sexo masculino, parentes e amigos. Então ele, o que ele fez? Ele esperou o rei Elá embriagar, que estava fazendo uma festa lá, assando uma carne, estava bêbado. E covardemente,
ele chega nessa situação que ele estava despreparado e mata o rei e assume o trono. A Bíblia diz o seguinte, sobre os últimos tempos. Eu pus só as partes que interessam a nós, que são várias características dos fins dos tempos, das pessoas que serão, mas que está relacionado ao rei, né, Zine. Diz assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis nos últimos dias. Porque haverá homens, ou pessoas, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, ingratos, cruéis, traidores e orgulhosos. Nos últimos tempos vai ser isso comum. Então vamos pegar essas características que eu falei para o rei Zine. Por exemplo, o rei Zine foi amante de si mesmo. Pensou em si e não na nação. Ele matou um rei covardemente e pensou em si, eu vou ser rei. Pensou em si mesmo. Foi soberbo, presunçoso e orgulhoso. Planejou ser rei achando que era digno de tal cargo. Era apenas capitão da metade dos carros de guerra. Não era desejo de ninguém que ele fosse rei. Ele se achou que devia ser rei, agiu de uma maneira cruel e assumiu o trono. Ninguém pediu para ele ser rei. Então o que ele foi? Ele soberbo, presunçoso e orgulhoso, se achou o máximo. E no fim dos tempos as pessoas serão assim. Foi ingrato, traidor e cruel. Não tinha nenhum atrito com o rei Elá, mas o matou covardemente, aproveitando o momento em que ele estava bêbado e indefeso. Então ele agiu como? Ingrato, traidor e cruel. Ele era apenas um comandante da metade dos carros, não tinha motivo nenhum para ter... para matar o rei. Foi super ingrato, covarde, e ajuda a cabeça dele lá e matou o rei. Olha que coisa horrível, um rei achando que ia assumir o trono, Outra coisa, ele não teve apoio, ele ficou só. O exército que estava acampado perto da cidade filistia de Gibeton soube que o rei Zine havia matado o rei Elá e assumido o trono. O exército ficou sabendo. Onri era o comandante do exército. O exército ali mesmo, no acampamento, naquele mesmo dia, proclamou Onri rei sobre Israel. Então ele matou o rei Elá e se tornou rei. Mas o exército, quando soube que ele tinha matado o rei da maneira que matou, o que ele fez? O exército fez. Pegou Onri, que era o comandante, né? E fez dele rei. Então Israel, naquele momento, a tribo de Israel tinha dois reis. Zine, que por si próprio se tornou rei, e o exército elegeu Onri. Então Onri e todo o exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisa. O exército todo chegou na capital, em Tisa, e sitiou, quer dizer, invadiu, acampou lá em volta do palácio. A Bíblia diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,16. 3,13. Esqueci de falar onde estava o versículo, o último que eu li, mas... Vem aqui, se precisar, alguém quiser, eu falo a referência. Então, 2 Timóteo 3,13 diz, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O rei Zine foi mau e enganador, traidor, um punhado de coisa. E, consequentemente, foi de mal a pior. Então, vamos ver como foi o fim da vida dele, que foi lido. Não recebeu apoio de ninguém. Não recebeu apoio de ninguém. Enganou e foi enganado. Traiu e foi traído. Não apoiou o rei e não teve apoio do exército e de ninguém. À medida que você mede as pessoas, que você julga e que você age, que nós agimos com as pessoas, é como as pessoas vão agir com nós.
Faça com as pessoas aquilo que você quer que elas façam com você. O próprio Jesus disse isso. Então o que aconteceu com o Zine, o rei Zine? Ele não teve apoio de ninguém, ele agiu por conta própria e também não teve apoio. O exército não apoiou ele, a população não apoiou ele, a metade dos carros de guerra que ele comandava não apoiou ele teve sozinho. E quando ele viu que estava sozinho e que não tinha saída, e o exército todo estava contra ele tem uma atitude de desespero. E ele faz assim: quando o Zine viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Então o que Zine faz? Entra dentro do palácio, põe fogo dentro do palácio, lá incendeia o palácio e morre. Queimado ou por fumaça. Eu sei que esse incêndio foi a causa da sua morte. Então, no ato de desespero, o que ele fez? Ele se matou, queimado. Jesus disse: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25, 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós, seres humanos. Não devemos ser uma pessoa injusta, esperta e covarde para não fazermos companhia ao diabo e seus anjos no inferno, onde arde com fogo e enxofre. Não devemos ser como um Zine, que foi esperto e covarde e morreu queimado. O próprio Jesus vai dizer isso, né? Em Mateus 24, 41. Os que estiverem à esquerda serão lançados no inferno junto com o diabo. Aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Aqueles que agiram sem ética, sem amor ao próximo. E a gente não deve ser como os Zine. Fazer as coisas dentro do limite, dentro da vontade de Deus, observando a bondade e o carinho para com os outros, para não morrermos queimados, para não irmos ao inferno junto com o diabo. Lê a conclusão para mim, por favor. A pessoa que não confiou em Deus e age com esperteza e covardia, quando passa por grande e terrível dificuldade, se desespera e faz loucuras contra si mesmo. Errei o verbo. Então, a pessoa que não confia em Deus e age com esperteza e covardia, quando passa por uma grande e terrível dificuldade, se desespera e faz loucura contra si mesmo. Foi o que Zine fez. Ela não tinha quem confiar, não tinha amigo. A Bíblia diz assim: assim vocês vão ver a diferença do justo e do injusto. É na hora da dificuldade. Eu tenho agido com esperteza e covardia ou eu tenho confiado em Deus? Fazemos essa pergunta para nós mesmos. Vamos falar a oração repetida? Vou falando, vocês falam. Pai dos céus, Pai dos céus, não me deixe ser uma pessoa esperta e covarde. não me deixe ser uma pessoa esperta e covarde. Me faça ser uma pessoa justa e boa. Me faça ser uma pessoa justa e boa. Para eu não agir contra mim mesmo. Para eu não agir contra mim mesmo. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Jesus disse assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Jesus disse: eu nunca estou só, porque eu faço a vontade de Deus. Zine esteve só. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, nós não estaremos só. O rei Zine agiu com esperteza e covardia, e quando foi atacado estava só, e fez um ato de desespero. Queimou o palácio em torno de si e morreu queimado. Mas Jesus nunca esteve só, porque sempre fez a vontade de Deus Pai.
Nunca agiu com desespero contra si mesmo. Pelo contrário, suportou o seu martírio como um cordeiro humilde para o matador. E morreu na cruz para nos salvar. Mas ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Não esteja só. Faça a vontade de Deus Pai. Não haja com desespero diante da dificuldade. Deus está contigo. Aceite Jesus em seu coração e receba a vida eterna e as respostas de suas orações. Não esteja só. Deus está contigo. Não haja de maneira cruel por conta própria. Confia em Deus. Não age contra você mesmo. Jesus nunca esteve só, mesmo de todo o sofrimento que ele passou por nós, porque o Pai sempre estava com ele, porque ele fazia a vontade de Deus Pai. Isso está lá em João 8:29. Deus Pai está escutando as suas orações em nome do seu Filho Jesus, porque ele te fez justo e te ama. O que você está precisando? Seja qual for o seu problema, ele irá resolver. Para Deus não há impossível. Deus é o Deus do milagre. Para quem crê, tudo é possível. A Bíblia diz, lê para mim. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos injustos, como esteve longe de Zine. Mas a oração do justo, ele escutará de quem é Deus. Deus é um Deus justo, gente. Por isso que às vezes um consolo nosso, às vezes nós estamos passando por dificuldade, é que Deus não nos deixa só. Que passamos às vezes, você fala assim, eu fiz o melhor para Deus. Eu fiz aquilo de todas as minhas forças. E eu sei que às vezes você se sente só, às vezes você se sente desesperado. Você agiu a melhor maneira no seu casamento e houve uma separação. Você agiu a melhor maneira possível no seu trabalho, alguém te mandou embora, te despediu. Às vezes você faz o melhor ministério que você pode fazer e a igreja não te quer. Alguma coisa que você fez o melhor possível. E Jesus fez o melhor possível dele e foi morto e foi crucificado. Mas ele ressuscitou no terceiro dia e Deus vai ressuscitar a sua saúde, seu sonho, porque Deus é poderoso. Porque Deus escuta a oração do justo. A nossa preocupação é sermos justos. A nossa preocupação é justo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa obrigação, amar a Deus e ser justo. O resto, Deus vai nos ajudar. Vai escutar nossas orações. Porque Deus nos ama. Amém? Vamos orar, fazer oração do Pai Nosso? Oremos. Vamos ficar em pé, gente. E uma bênção final. E oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, Jesus. Amém.